para que vocês possam depois fazer a consulta. Vocês não têm ainda a opção do sala de aula, mas eu vou ver se eu consigo, né, trazer o link dessa gravação para que vocês possam acessar depois. Certo? Então, lembrando que na última aula eu passei a atividade e os que fizeram a atividade foram o Paulo Vitor, o Ismael, a Aparecida, Daniele, Cauã, a Maria Aparecida, a Stephanie, a Michele, o Kaique, a Valéria, a Laide, a Josiane, a Lohane e a Maria Clara Menezes. Então, essas pessoas aqui foram as que fizeram a atividade, né, da última aula do dia 5, né? Então, assim, nós vamos dar prosseguimento usando aquela apostila, certo, da última aula. Eu vou compartilhar agora a tela com vocês. Ver se consigo compartilhar aqui a tela. Hoje eu estou no computador, e o computador ele demora um pouco mais, né? Então, daqui a pouco vai começar a aparecer aí na tela de vocês aí o compartilhamento. Pronto, já abriu aí, né? Então, assim, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar algumas coisas aqui diferentes da aula anterior. Obviamente, vamos progredir, né? Vamos continuar progredindo. E o nosso primeiro assunto a ser visto hoje é potências de base 10. A gente trabalhou semana passada com expressões, né, com potências, com o que mais? Com fração, né, MMC. Então, vamos dar prosseguimento hoje, certo? Vendo aí potências de base 10. Então, quando alguém quiser, né, fazer uma observação, quando alguém quiser fazer uma intervenção, certo? É só ligar o microfone e falar, certo? Então, olha, quem vai chegando atrasado, né, não tem um acesso, né, para ver quem está chegando. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, né, vamos verificar o horário correto, entrar na sala na hora certa, para que ninguém perca tempo, né, conteúdo, e assim a gente possa desenvolver de forma correta a aula. Só verificar essa vez, né, se tem alguém tentando acessar. Tem, né, ó, tá aparecido. Então, lembrando aí, né, ó, os que já estão na sala, e é sempre bom observar o horário, né, para que vocês não interrompam as apresentações, né, então, eu tenho que interromper a apresentação e voltar para aceitar vocês na sala. Então, próxima aula, 7h30, né, já vou dar início à aula. Então, vocês verifiquem o horário correto. Ok, pessoal? Então, mas sejam todos bem-vindos e vamos lá. Vou compartilhar novamente a tela com vocês. Daqui a uns instantes vai aparecer. Então, quem entrar agora, infelizmente, eu não vou mais poder aceitar, né? Então, olha, o assunto é esse aí, certo? Potências de base 10. Potências de base 10. Ela é muito usada nas aulas de física, certo? Principalmente no primeiro ano, terceiro ano. Você vai usar muito isso aí. No ano passado, né, você não teve tanto acesso, né, a esse conteúdo nas aulas remotas, mas a partir desse ano, Deus querendo, né, quando tudo voltar ao normal, né, você vai ter aulas presenciais, né, logo, logo, em breve. E isso aí vai ser muito usado, certo? Não só na física, mas também, obviamente, na matemática, certo? Então, vamos lá. O que é uma potência de base 10? É um número, por exemplo, um número gigantesco, vamos supor 1 milhão. Eu posso representar esse 1 milhão de uma forma reduzida? Sim, através de digamos que um sistema, certo? Chamado de notação científica, né? Você já deve ter visto falar disso aí. Então, eu tenho aqui alguns exemplos na tela. Tem 0,02 e 1.300. Esse 0,02, ele pode ser representado desta forma aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 2, certo? E esse 1.300, ele pode ser representado por 1,3 vezes 10 à terceira.
vamos lá, quais são as características principais dessas notações científicas? A notação, ela sempre tem que ser maior do que zero e menor do que 10. Certo? Ele tem que estar no intervalo entre zero, né, maior do que zero, e menor do que 10. Certo? Então, por exemplo, eu tenho 0,02. 0,02, né, vou pegar esse 2 aqui, né, vou pegar um número, não seja o zero, obviamente, vou pegar o 2, trago ele para frente, vezes 10, porque é base 10, certo? Aí eu vou contar, ó, quantas casas tem depois da vírgula. 0, 2. São duas casas, então vai ficar aqui 2. Ó. Ele vai ficar negativo quando for 0, vírgula, certo? Então vai ser 2 vezes 10 a menos 2, certo? Nesse caso aqui, olha, não vai ficar negativo não, certo? Eu não posso usar o 13, certo? Porque lembre aí da notação que eu falei para vocês, ela é maior do que 0 e menor do que 10. Então, eu vou usar 1,3, certo? Então, vai ficar aqui 1,3. 1,3 vezes 10 a quanto? É, ó. Se eu colocar a vírgula entre 1 e o 3 aqui, entre 1 e o 3, vai ficar quantas casas depois da vírgula? Então, vai ficar o 3, né, o 0 e o 0, 3 casas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais aqui na tela. Está muito pequenininha para vocês aí. Então, vai subir demais. Esse 1.300 ali, ele vai ficar, né, ó, representado por 1,3 vezes 10 a menos 3. Eu vou até aumentar um pouco mais. Agora sim, né? Dá para enxergar direitinho aí. Então, né, repetindo aí, né? Vocês não estavam enxergando direito. Então, 1.300, tá, transformado em notação científica, ou seja, em potência de base 10, você vai pegar um número que seja maior do que 0 e menor do que 10. Então, se eu pegar o 13, ele é maior do que 10, então não vai satisfazer. Então, eu vou pegar 1,3, 1,3 vezes 10. Certo? Esse vezes 10 é obrigatório na notação científica. Ele é a base de 10. Então, eu vou contar. Né? Se eu coloquei a vírgula entre 1 e 3, ó, quantas casas ficam depois da vírgula? Aqui, ó. Quantas casas ficaram aí? 3. Certo? Então, por isso, fica um 3 aqui em cima. Certo? Ali fica elevado a 3. Ok? Prosseguindo aqui, nós temos um outro exemplo. Ó. Esse exemplo aqui ele é mais complexo, porém não é tão complicado assim de entender, não. É 0,00041. Então, olha, esse caso aqui ele vai ser negativo, certo? Porque aqui eu tenho um 0, vírgula. Então, aqui você já sabe que aqui no expoente vai ser negativo, certo? Então, onde é que vai ficar a vírgula? Eu posso usar o 41? Não, porque é maior do que 10. Então, a vírgula eu vou colocar aqui entre o 4 e o 1, certo? Então, fica 4,1. Ok, 4,1 vezes 10, certo? Aí eu vou contar o quê? Da vírgula até o primeiro zero, certo? A vírgula que vai ficar no 4, né? Aqui, ó, 4,1. Então, ó, daqui para cá, ficaram quantas casas? 4 casas. Por isso vai ficar menos 4 aqui, ó. Ok? Então, é um pouco, né, complicado, mas na prática, você observando, você vai conseguir entender isso aqui. Eu consigo aumentar um pouco aqui para ficar mais visível. Certo? Então, para quem não estava enxergando, ó, eu vou transformar esse 0,0041 em notação científica. Para isso, eu vou usar uma vírgula aqui entre o 4 e o 1. Certo? Se eu usar a vírgula entre o 4 e o 1, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar 4,1. E quantas casas, quantos números existirão, né, entre a vírgula posta no 4 e o 1 até o primeiro zero aqui, né? Até o primeiro zero. Então, essa vírgula aqui, quantas casas temos? 4. Por isso vai ficar menos 4 aqui. Já nesse outro exemplo aqui de baixo, ó, 15.650. Como é que dá para colocar em notação científica isso aí? Então, eu vou fazer assim. Já que tem que ser maior do que 0 e menor do que 10, eu não posso usar nem o 15, nem o 156, né? Então, eu vou colocar uma vírgula aqui entre o 1 e o 5. Então, vai ficar 1,5650, né? Mesmo caso, ó, vezes 10, né? Quantas casas
tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, depois vai ficar 10 a quarta aqui. Ok? Então, vocês vão ter oportunidade depois. Sim, sobre essa parte aqui, tem alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, tem alguma dúvida, pergunta? Não. Então, podemos continuar. Deixa eu só ver se alguém estava pedindo para entrar na sala. Não, tem ninguém pedindo para entrar na sala. Então, vamos voltar aqui à apresentação. Então, pessoal, é só você observar isso aí, até porque já é matéria passada, né? A gente só está revisando realmente, né, os conteúdos. Então, olha, você vai fazer essa atividade aqui, ó. Deixa eu ver qual é a página 20. Certo? Então, anote aí, página 20. Você vai fazer os itens A até o H, né? A gente testar, treinar bem, certo? Na página 20, do item A ao H, ok? Página 20. Então, aí é só sobre notação científica, certo? Então, vai ser assim. Agora, existe, pessoal, que você vai precisar usar bastante também, dentro da física, principalmente, não é nem tanto na matemática, é dentro da física, porque nesse ano vocês vão ter a ciência, né, igual no ano, separado. Né? A ciência ela é composta de matemática, de física e química. Então, você vai ter aulas separadas de química e de física. Então, dentro da física, você vai usar muito a divisão e a multiplicação de potências de base 10. Como assim? Por exemplo, 2 vezes 10 à sexta, vezes 3 vezes 10 à quinta, por exemplo. Então, como é que resolve essas coisas? Vamos aprender agora. Né? Então, olha, multiplicação de potência de mesma base, o que é que você vai fazer? Você vai manter a base e somar os expoentes da potência. Então, por exemplo, aqui abaixo, ó, 9 vezes 10 à nona, que multiplica 2 vezes 10 à quarta. Então, segundo ali a explicação, né, mantém-se a base. Quem é a base? 10. Então, você vai repetir o 10. E o que, é que você vai fazer? Somar os expoentes. Então, olha, eu tenho um 9, né, e um 4. Então, tem um 9 e um 4. O que, é que eu vou fazer? Somar esses expoentes. Deixa eu baixar um pouco mais aqui. Então, eu vou somar esses expoentes. Então, eu vou primeiro multiplicar o 9, certo? Pelo 2, né, que são os coeficientes. Vou aumentar para você enxergar melhor. Então, eu vou pegar aqui o 9, multiplicar por esse 2 ali, né, que é 9 vezes 10 à nona, que multiplica 2 vezes 10 à quarta. Então, vamos multiplicar esse 9 por 2. 9 vezes 2 dá 18, né? Então, aqui, ó, vai ficar 18. Certo? 18. E aí, o que, é que eu vou fazer com esses expoentes aqui, né? O 9 e o 4. Eu repito o 10, que é a base, certo? Repito o 10. E vou somar os expoentes. Então, 9 mais 4 vai dar 13. Então, essa multiplicação ali, ó, ela seria o quê? 18 vezes 10 a 13. Só porque a notação científica não permite ficar, né, maior do que 10. Então, ali tem 18. Então, o que, é que eu vou fazer? Colocar uma vírgula entre o 1 e o 8. Então, fica 1,8. Se eu coloquei a vírgula, vou aumentar uma casa aqui em cima. Então, no lugar do 13 vai ficar 14. Certo? Então, aqui era 18, ficou 1,8. Coloquei a vírgula, aumentou uma casa aqui. Certo? Porque aqui não existia nenhuma casa depois do 18. Né? Agora, depois do 1, vai ter uma casa. Então, vou aumentar. Certo? De 13 passa para 14. Ok? Alguma dúvida da multiplicação, pessoal? Tá de boa? Tá beleza? Então, para a divisão, né? A divisão, o processo ele vai ser semelhante. Ah, mas essa divisão, vamos ver esses dois exemplos aqui, ó. Eles envolvem vírgulas, né? Para que vocês possam verificar exemplos diferenciados. Bom, aqui eu tenho 1,56 e 6,12. Você vai fazer a conta normal, certo? Como se fosse 153 vezes 612. Multiplicou, aí você vai colocar a vírgula. Nesse caso aí, eu tenho aliás, quatro, né, casas depois da vírgula. Duas para cá e duas para cá. Então, quatro casas depois da vírgula. Então, depois que eu multiplicar 1,56 por 6,12,
eu vou encontrar esse valor aqui, ó, 9,5472, certo? Vou encontrar esse valor aí. Beleza, já multipliquei, né? Encontrei o valor de 9,5472. O que eu faço com os expoentes? Repito, né? Ó, vou repetir, que é 10, certo? E o que eu faço lá em cima? Eu vou diminuir. Um eu tenho menos 4, o outro eu tenho 6. Então, menos 4 mais 6 vai dar 2 positivo. Então, aquela multiplicação lá de 1,56 vezes 6,12 dá 9,5472. Repito 10, certo? Repetiu 10. E somos expoentes, que é menos 4 e 6. Então, menos 4 mais 6 dá 2. Certo? Então, quando tiver vírgula, você vai proceder desta forma. E nesse outro exemplo aqui de baixo, também que tem vírgula, que os dois expoentes são negativos, ó, o processo é o mesmo, certo? Vai pegar o 2,56, multiplica por 3,19. Multiplicou, encontrou quanto aí, ó? 8,1664. Certo? Vai encontrar esse valor. E o que é que faz com os expoentes? Eu vou somar. Só porque aqui eu tenho 2 negativos e 3 negativos. Juntando os dois, já que são sinais iguais, né? Então eu vou encontrar menos 5. Certo? Então vai ficar 8,1664 vezes 10 a menos 5. Certo? Então são duas variantes, né, que você observou que podem cair em problemas, em situações que se resolve, né, no mesmo sentido de multiplicar, né, os coeficientes, repetir as bases, que é 10, e somar os expoentes, certo? Observando se eles são sinais diferentes, se são sinais iguais, ok? Então, vê se tenta ter alguma variante aqui, uma variante de multiplicação, não, vamos para a divisão então. Ó, divisão, o processo é semelhante, certo? Você vai pegar os coeficientes de 10, nesse caso aqui, ó, eu tenho 6 vezes 10 a nona, dividido por 3 vezes 10 a sexta. O que é que eu faço? Vou pegar o 6, dividir por 3. E esse 10 repete da mesma forma. E lá em cima, nos expoentes, no lugar de somar, você vai subtrair, você vai diminuir. Certo? Lá na multiplicação, você somava, né? Aqui você vai fazer a subtração. Certo? Então, eu tenho aí 6, 10 a nona e 3, 10 a sexta. Então, 6 dividido por 3, vou pegando o 6 aqui, né, ó, dividido por 3 aqui embaixo, vai dar 2. Né? Esse 2 aqui. Repito 10, né? Que a regra é repetir a base. Repetiu 10. E aí você vai diminuir. Ó. 9 menos 6. 9 menos 6, 3. Então é simples, pessoal. Na divisão, diminui. Na multiplicação, soma. Né? E isso nos expoentes, né? Então faz a divisão normalmente, né? E repete a base, que é 10. E aí você vai fazer a subtração dos expoentes. Então um exemplo aí quando é com vírgula, né? Faz a divisão normalmente. 3,2 dividido por 1,6, né, que vai dar 2, e repete o 10, né, e tem ali 12 menos 8. 12 menos 8, 4. E quando os sinais forem, né, diferenciados, né, for dois negativos aí, ó, como é que eu vou fazer? Então, nessa hora, você tem que ter o cuidado de fazer a combinação de sinais. Ó. Então, eu tenho lá 10,373 dividido por 4,51. Fez a divisão, deu 2,3. Certo? Então, deu 2,3. E agora, repito 10, né? Repetiu 10, aqui, repetiu 10. E aí eu vou pegar os expoentes e diminuir. Só porque o primeiro expoente aqui, ó, ele é negativo, então é menos 5, certo? E o segundo também é negativo. E agora? Esse segundo, você vai combinar o sinal. Mas que sinal? Da negatividade lá da operação. Né? O primeiro menos o segundo, então tá aqui o primeiro. Certo? Menos, ó, esse menos aqui, você vai combinar com o do 4 aqui. Então, menos com menos vai dar mais. Então, 4 fica positivo. Então, eu tenho menos 5 mais 4.
Então, 2,3 vezes 10 a menos 1. Certo? Então, você vai ter que ter atenção na combinação dos sinais aqui. Certo? Quando eu tiver dois negativos, né, dois negativos, o 5 negativo e o 4 negativo. O primeiro você vai repetir o sinal normal, certo? Menos 5. Já o segundo, você vai inverter o sinal dele. Né? Tá menos 4, fica mais 4. Ok? Então, é só prestar atenção no sinal. E nessa aqui, você vai fazer da página 22. Aliás, deixa eu ver se é a página 22 essa aqui. É, página 22, você vai fazer o item A, certo? O item A, até o item, deixa eu ver qual. Até o D, né? Então, até o D tá bom. Mas é só divisão. Vamos lá, vocês vão fazer o A e o B, A, B, C. Cadê a multiplicação? E H e J, pronto. A, B, C e H e J, páginas 22 e 23. Certo? Deixa eu só ver aqui se tem alguém querendo participar da reunião. Não, volta. Não, né? Estava escutando aí como se tivesse alguém querendo participar. Vamos lá. Então, pessoal, até aí tá beleza, né? Não tem problema nenhum, não, né? Professor, você pode repetir a atividade também? Só para anotar. Repito. Vamos lá. São duas páginas, certo? A 22, na página 22, que é essa aqui, você vai fazer a B e a C. Certo? A, B, C da página 22. Que envolve aí divisão, né? Para treinar a multiplicação, vamos fazer da página 23, a H, a I e a J. Certo? Somente essas três dessa página 23. E vamos dando prosseguimento, né? O que é que nós vamos ver agora? Racionalização. Racionalização ela é um pouquinho mais complexa do que a potenciação, mas não é essas coisas de outro mundo, não, certo? Dá para a gente aprender tranquilamente. Primeira coisa, envolve o quê? A racionalização ela é usada para anular no denominador aqui, ó, uma raiz quadrada, ou raiz cúbica, não uma raiz qualquer. Certo? Então, eu tenho que anular essa raiz aqui. Como é que eu faço? Então, eu não posso tirar MMC, né? É como se fosse o MMC, certo? Da raiz. Mas vamos lá, como é que eu faço? O processo é o seguinte. Eu vou pegar essa raiz, né? Eu tenho ali 5 dividido por raiz de 3. 5 dividido por raiz de 3. Como é que é feito, então, isso ali? Eu vou pegar essa raiz, certo? Aqui, ó. Está aqui embaixo. E vou repeti-la no numerador e no denominador. Qual é o intuito de fazer isso? Para anular essa raiz. Porque observa, 5 vezes raiz de 3 vai dar 5 raiz de 3. Aqui, ó. 5 raiz de 3, aqui embaixo. Certo? E se eu multiplicar raiz de 3 por raiz de 3 aqui embaixo, raiz de 3 por raiz de 3 vai dar raiz de 9. E quanto é a raiz de 9? 3. Pronto, então assim eu anulei a raiz quadrada aqui no denominador, certo? Porque não existe denominador com raiz, certo? Não se aceita. Então eu tenho que procurar uma maneira, uma forma de anular essa raiz. Então a forma que nós encontramos é a racionalização, que é exatamente fazer a multiplicação, né, em cima e embaixo pela raiz que está embaixo aqui. Certo? Então, esse aqui é um exemplo bem simples, né? 5 raiz de 3, então 5 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3. A raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 9, né? Então, raiz de 9 dá 3. Pronto, cancelei a raiz. Agora, existem exemplos mais complexos, né? O, esses daqui são simples também, né? Bem, já que a apostila não traz exemplos mais complexos, não vou nem passar para vocês não, né? Para que vocês não possam se complicar. Vamos usar só os exemplos simples mesmo, então. Olha, alguma dúvida na racionalização? Acho que não, né? Bem simples, né? Você vai tentar fazer aqui, ó, na página 24, os itens A e B somente. Certo? Somente o A e o B, na página 24. Agora vamos ver aqui esses exemplos, né? Eu tenho 2 sobre raiz de 7. O processo é o mesmo. Né? 2 raiz de 7, o processo é o mesmo.
Então, eu vou pegar a raiz em cima e embaixo. Ó. Então, 2 vezes raiz de 7 dá 2 raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7, 7 vezes 7 dá 49. Certo? Ou seja, já anula logo as raízes. Ó. Isso aqui eu tenho raiz de 7, vai sobrar o 7. Certo? Porque 7 vezes 7 são 49. 49 tem raiz 7. Aqui é a mesma forma, né, da raiz de 3. Porque 3 vezes 3 são 9 e a raiz de 9 dá 3. Só que aqui, ó, eu posso fazer a simplificação do 3, que está multiplicando a raiz, pelo 3 aqui de baixo. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, vai dar uma raiz de 3. 7 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 25. Tem raiz de 5. Então, 7 raiz de 5 sobre 5. Então, você vai fazer realmente o item A e o item B, né, que é 7 sobre raiz de 11 e 5 sobre raiz de 5, da página 24. Olha, como último assunto dessa aula de hoje, nós vamos ver regra de 3. Nós já vimos a potência de base 10, como se faz a notação científica. Nós já vimos hoje a multiplicação, né, das potências de base 10, a divisão de potências de base 10, e acabamos de ver a racionalização. Agora nós vamos para a regra de 3, né, que você vai precisar muito de regra de 3 na matemática, na química, na física, e às vezes até na própria biologia você vai usar, certo? E outras matérias, né, em outros conteúdos. Então ela digamos que seria um dos cálculos mais essenciais dentro da matemática. Juntamente com equações, a regra de 3 seria uma das coisas mais úteis dentro da matemática. E o que é regra de 3, né? Ela é um artifício, certo? Muito usado, onde você tem 3 números conhecidos, ou 3 grandezas conhecidas, e você quer descobrir a quarta grandeza. Por isso que a gente chama regra de 3. Mas vamos lá, é um artifício matemático largamente utilizado em nosso cotidiano para efetuar cálculos de maneira rápida e simples. Quando se tem 3 variáveis e apenas uma incógnita que apresentam uma relação direta entre si, ou seja, onde as variáveis e a incógnita são diretamente proporcionais entre si. Basicamente, para montar uma regra de 3 simples, deve-se montar as variáveis e a incógnita respeitando as suas proporções. A partir daí, a resolução matemática se torna o que popularmente chamamos de multiplicação em cruz, ou ainda multiplicação em x. Eu vou dar um exemplo bem prático, certo? Daqui a pouco você vai tomar o café, né? Aí vamos lá. Vamos supor o seguinte, você não vai tomar café, você vai tomar suco. Você vai usar, vamos supor que suco de laranja, vamos supor. Então, para fazer um copo de suco de laranja, você vai usar 2 laranjas. Então, para um copo, são 2 laranjas. Quais são as grandezas envolvidas aí? A laranja e o copo de suco. Certo? Então, são grandezas diferenciadas. Então, 2 laranjas para um copo. Se eu quiser fazer 5 copos de suco de laranja, quantas laranjas eu vou usar? Eu precisarei para fazer. Então, 2 laranjas, um copo. E 5 copos são quantas laranjas? E aí, galera? Eu precisaria de quantas laranjas? 10. Olha só, quem foi que falou aí? De onde veio a resposta 10? Minha. Oh, Stephanie, é isso aí, muito bem. Né? É a relação que ela fez mentalmente aí, né? Se eu tenho 2 laranjas, faço um copo, 5 vezes mais, né? Ó. 5 copos, então vou ter 10 laranjas disponíveis para esses 5 copos. Então vamos lá, ó. Analisar aqui, ó. Numa viagem, um Opala é um carro velho, viu, pessoal? Ele gasta 16 litros de gasolina para percorrer 140 quilômetros. Se o carro se movimentar com a mesma velocidade, quantos litros de gasolina o carro gastará para percorrer 1.500 quilômetros? Então, olha, quais são as grandezas envolvidas aí? De um lado, eu tenho aqui os litros de gasolina, certo? Então, uma das grandezas é litros de gasolina, a outra grandeza é quilometragem, ou seja, distância. Então, aqui eu tenho 2 distâncias, ó, uma distância, outra distância, e tenho 1 litro. E eu quero saber o quê? Quantos litros, certo?
Então, é a grandeza que vai ser, digamos que, organizada assim, ó, regra de 3. Eu tenho duas colunas, certo? Uma coluna para distância, uma coluna para quantidade de gasolina. A primeira distância ó, é 140. 140 com 16 litros. E para percorrer 1.500 quilômetros, eu não sei qual a quantidade de litros necessários, né? Mas vamos lá. Já sei que a regra é pegar o 140 multiplicar por x e pegar o 1.500 multiplicar por 16. Certo? Mas antes, né, você tem que fazer essa organização aqui, ó. O problema da laranja, né, é fácil de resolver porque é uma coisa bem simples, né? São números pequenos. É uma proporção, né, de 5 para 5. 5 para 1, aliás. Então aqui, ó, já fica mais complexo, você vai ter que fazer a conta mesmo. 140 vezes x dá 140x. E 16 vezes 1.500, né? Dá quanto? 16 vezes 1.500. Então, nesse caso aqui, o autor da apostila, ele não fez aqui detalhadamente, né? Certo? Ele não fez detalhadamente, mas deixa eu fazer o cálculo para vocês. Não vou ter como escrever na tela, certo? Das últimas aulas que eu fiz, porque eu não estou com o aplicativo aqui no computador para usar. Então, olha, se eu tenho 16, né, multiplico 1.500, vai dar quanto? É 16 vezes 1.500. Vamos lá fazer a conta aqui. O lápis demora, né? Tá 24 mil, né? Usa o Paint. Mas aí atrapalha a tela aqui, né? Ah, é. Tem que ficar abrindo. Porque a internet, nossa internet, ela é muito ruim, né? Se eu abrir outro aplicativo, o computador começa a travar. Aí, daqui que chega até a imagem de vocês, demora. Mas dá 24 mil, fiz aqui. Certo? 24 mil. Aí o 24 mil, eu vou dividir por 140. Certo? 24 mil por 140, vai dar quanto? 171,428. Né? Certo? Eu vou fazer o cruzamento, né? 140 por x e o 16 por 1.500. Pronto, fiz isso aí, basta dividir e está feito a questão, né? Resolução feita. Um outro exemplo aí, ó. Considerando o exemplo anterior, se cada litro de gasolina custa R$ 2,59, qual será o valor gasto em gasolina dessa viagem? Aí é básico, né? Ó. Então, tem o valor gasto de um lado e quantidade de gasolina do outro. Então, 1 litro, 2,599. 171,428, né, porque foi o tanto de litro que foi gasto ali, ó, vai ser igual a x. Então, fazendo o cruzamento, uma vez x é x, multiplicando 2,599 por 171,428, vai dar 445,54. Então, R$ 445,54. Né? Então, bem simples. Então, um outro exemplo aí. Uma mangueira aberta despeja 1.500 litros de água numa piscina em 2 horas. Então, 1.500 litros em 2 horas. Então, tem a quantidade de águas e o tempo. Quantas horas essa mesma mangueira irá levar para encher uma piscina completamente vazia de capacidade de 3.000 litros? Então, 3.000, aliás, 30 mil, né? 30 mil litros também é quantidade. Então, tempo gasto, X. Então, vou fazer o cruzamento também, ó, 1.500 vezes X e 2 vezes 30 mil. 1.500 vezes X é 1.500, né? 2 vezes 30 mil dá 60 mil. Então, 60 mil dividido por 1.500 dá 40 horas. Certo, pessoal? Então, mais um breve resumo desse assunto, de regra de 3, que é muito utilizado. Essa aqui tudo, ó, é tudo regra de 3 diretamente proporcional, né? Que nós vamos ver depois, quando ela é inversamente proporcional. Né? Quando ela é inversamente proporcional, a resposta, a forma de resolver é um pouco diferenciada. Certo? Você não resolve cruzando. Certo? Mas isso aí vamos deixar para um outro momento, né? Uma outra aula. Ó, nesse contexto aqui de conteúdo, regra de 3, você vai fazer página 26, ó, somente a 1, a 2 e a 3. Certo? Somente essas aqui. Ó. Já tem até as respostas ali do lado, né? Lembra-se. Não me preocupo com resposta. Certo? Me preocupo sim como você chega até ela. Né? Então, página 26, 1, 2, 3. Então, recapitulando aí todas as atividades, página 20, você vai fazer da A até a H. Página 22, ABC. Página 23,
HIJ, página 24. AB, página 26, 1, 2, 3. Certo, pessoal? Então, voltando aqui tirando o compartilhamento aí. Então, olha, para hoje é isso, certo? Agradecer a todos vocês. Daqui a pouco eu vou estar reunião com outra turma, mas eu vou deixar essa mesma reunião para elas, certo? Então, encarecidamente eu peço para que vocês daqui a pouco saiam da reunião para que a outra turma entre. E assim, desde já, perguntar ainda, né, se existiu alguma dúvida quanto ao que foi aqui apresentado. Não, conta nada. Tá tudo tranquilo, né? Tranquilo. Ok, que bom. Eu acho até interessante